está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente boa, muito bem. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2015. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a voz da Marcela Bastos, a coordenadora do Debate 93. Não é para falar a voz do além, gente. Não pode falar isso, não. A nossa querida Luciana Vasconcelos, Jair Cardoso, Helder Fernando e a nossa querida Kátia Regina, a Catita. Vamos começando o nosso debate. Você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, gente boa. Vamos ao assunto de hoje do nosso Debate 93. Lembrando que também no nosso Debate 93 você também participa pelo WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. O assunto de hoje é o seguinte: a minha amiga sempre foi uma bênção até se afundar no pecado. E o mais estranho, gente, é que ela acha que não está fazendo nada de errado, nada demais. Eu sei que para alcançar o perdão é preciso confessar, mas como se a pessoa não reconhece o pecado? Quais os riscos de uma consciência cauterizada? A mente cauterizada é uma armadilha do diabo? Um fruto do pecado ou uma negação do pecador? Como ajudar alguém que acredita que não está fazendo nada de errado, não está pecando? Aquele que não reconhecer os seus pecados jamais será perdoado? Como ficar livre de um pecado que já se tornou um hábito? Pela ordem da escolha dos destaques, nós damos as boas-vindas à nossa querida bênção aqui, pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamai em Paciência. Bom dia, bênção, seja bem-vindo. Destaque: quais os riscos de uma consciência cauterizada? Bom dia, bênção. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Certa vez, Cid, eu fiz uma cauterização. E uma das coisas que eu aprendi sobre a cauterização é que quando há um machucado que precisa ser cauterizado, ele é queimado. E no local que ele é queimado, aquele local ele fica sem sensibilidade. Então, quando eu penso numa mente cauterizada, eu penso numa mente insensível, eu penso numa mente que foi tocada por algo e que se fechou para isso. A Bíblia ela fala para mim, lá na primeira carta que Paulo escreve aos Timóteos, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, uma mente cauterizada, ela é paralisada em algum ponto que não vai funcionar. Isso é só pra gente começar a nossa discussão a respeito do assunto. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Big Field, Campo Grande, muito bom dia, campeão, seja bem-vindo. Gostei do Big Field. Big Field. Rapaz. Seja, é bom estar aí com você hoje. Amém. Aqui, né? E JR sempre um companheirão também. Aliás, aqui só tem bons companheiros. Graças a Deus. A minha saudação aos companheiros. Tirando a Marcela, a gente... Né, aos irmãos e irmãs lá da Zona Oeste, que Deus esteja abençoando. Essa questão da mente cauterizada, ela é uma coisa terrível e tremenda, né? Porque Paulo diz, como a pastora acabou de ler, que são homens hipócritas e que usam de mentiras. Uhum. E quando a gente começa a observar a hipocrisia e a mentira no mundo espiritual, as pessoas que usam desse expediente, elas estão, como diz a palavra de Deus, em fel de amargura. E a mente fica tão cauterizada que não tem mais consciência daquilo que estão fazendo, do mal que fazem a si próprio e a outros. Infelizmente, nós vivemos isso desde o tempo de Paulo, né? E hoje não é diferente.
Ainda há muita gente de mente cauterizada. Eu acho que uma questão é a gente olhar uma pessoa, um crente, né, que está em pecado, e alguém que tem a mente cauterizada. A colocação de Paulo aqui não é um crente que está em pecado, que pecou, mas ele está falando de homens hipócritas, mentirosos, que usam da fé para auferir lucros. Esses têm a mente cauterizada e não tem jeito. Creio que são esses que Jesus chamou de filhos da perdição. Né? Quando ele ora a Deus, ele disse: nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Então parece que nesse mundo tem aqueles que são filhos da perdição, que às vezes ouve o evangelho a vida inteira e nunca aceita. É aquele que ele fala que uns pecados é para morte, né? E outros ainda a gente pode orar para pedir para que Deus leve para que ele seja ainda salvo. Exato. Né? Será que tem muita gente pedindo para Deus levar algumas pessoas para fora? Será? Entre nós também está meu querido reverendo Marcelo Glesa, da Igreja Presbiteriana em Pendotiba. Muito bom dia, queridão. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Cid, a questão da mente cauterizada é a mente que não se importa mais com a questão do pecado, mas não começa do dia para a noite. Isso é um processo que começa quando ela começa a pecar de uma forma mais grave e parece não se importar com esse pecado. E a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Então ela peca uma vez, não se importa com esse pecado, peca a segunda vez, continua não se importando, até o momento onde a Bíblia afirma que nós podemos apagar o Espírito. Apagar o Espírito não significa perder o Espírito Santo dentro de nós, mas sim deixar de ouvir a voz dele, deixar de ser seguido pela ação e direção dele. Então não é uma coisa que começou hoje e amanhã ela já cauterizou. É um processo onde lá atrás ela deixou de ouvir a consciência, ela deixou de ouvir a voz do Espírito e foi progressivamente se abandonando à carne, ao pecado, até o momento onde ela definitivamente não escuta mais a voz do Espírito, nem a voz da consciência, que a Bíblia diz que é a lei de Deus implantada dentro de nós. Amém. Pastor Jairo Monteiro, do Centro Evangelístico Icaraí, bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia ao Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, as nossas filiais também. Que Deus nesse dia venha abençoar os nossos ouvintes, e o assunto é muito propício para os dias que nós estamos vivendo. Realmente isso tem acontecido. A mente cauterizada é aquela pessoa que se endurece, né? A culpa é dela. Ela é responsável pelo endurecimento. É diferente do ímpio. O ímpio, Paulo fala que o Deus desse século cegou-lhe o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas quando se trata de crente, ele já recebeu a luz do Evangelho, só que ele foi endurecendo, ele mesmo foi endurecendo, ele mesmo foi se cauterizando, e chega um momento em que a crosta está tão grande, tão grossa, que fica impenetrável. Aí, para um abismo final, a um passo. A pessoa passa a não se importar mais, nem sente mais os reveses, né? Tá na hora de ouvir a bela voz dela, tá na hora de... Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, e a pesquisa hoje é clara. Você conhece alguém que sempre foi uma bênção, mas que hoje, nesse momento, está vivendo aí uma vida de pecado e acha que tem nada demais, tem nada a ver? 60% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem alguém assim. E no nosso site, 89% deles também afirmam que conhecem. Meu número pai. alto. Aqui no WhatsApp, telefone 96803-8319. Uma ouvinte escreveu pra gente, disse assim: bom, parece que quem escreveu esse e-mail fui eu. Porque eu tenho uma amiga que está passando exatamente por isso. Ela sempre foi uma bênção na igreja, mas hoje ela diz que tudo que nós aprendemos como base pra nossa fé é tudo balela. Ela diz que isso é bobagem, que ela pode viver da maneira que ela escolhe viver, e é muito impressionante. Ela diz que parece que o pecado a atrai. É tão impressionante, ela diz, que os homens passam a olhá-la com muita cobiça na rua, e parece que ela está cada vez mais afundada no pecado. E uma outra ouvinte, ela diz assim: o meu marido passa por isso. Ele nega todas as coisas erradas que ele faz, embora eu saiba que ele faça, e como se fosse possível esconder os pecados dele de Deus, só que isso tem sido tão complicado, porque isso atrapalha que eu o ajude. Então é muito complicado conviver com alguém que não acredita que o pecado esteja fazendo mal, que acha que não tem nada demais. Meu Deus do céu, a gente partindo dessa premissa e partindo dessa informação,
dessa ouvinte que acha que é tudo que ela aprendeu até agora é tudo balela, tudo conversa fiada. O que dizer nesse negócio? Cid, existem dois casos distintos nessa história. O primeiro caso distinto é o caso citado pelo apóstolo João em uma de suas cartas, onde ele diz que eles eram dos nossos, saíram dos nossos, porque na verdade nunca foram dos nossos. Então tem gente dentro da igreja, e a Bíblia fala isso, joio o trigo. Tem gente dentro da igreja que levanta a mão como cristão, ora como cristão, louva como cristão, mas na verdade nunca foi cristão. Em algum momento essa pessoa vai sair e vai negar a fé, o que a Bíblia chama de apostatar da fé. Ela vai sair e vai negar a fé que na verdade essa pessoa nunca teve. E aí nós olhamos para esses casos e dizemos, a pessoa está vivendo o pecado, abandonou tudo, largou tudo, como é que pode ser? Na verdade pode ser porque a pessoa nunca de verdade viveu dentro da fé. E o segundo caso é o caso de alguém que é crente, mas está num exato momento da sua vida, onde nós usamos a palavra desviado, está no exato momento da sua vida aonde essa pessoa cede à tentação do pecado, onde essa pessoa cede à tentação da carne, cede ao mundo, mas continua sendo crente, tendo o Espírito dentro de si, ainda que não ouça mais a voz do Espírito Santo. Então existem essas duas possibilidades. Eu vejo aí essa palavra do pastor Marcelo agora, ela foi bastante esclarecedora, dessa citação de João, né? Estiveram conosco, mas nunca foram dos nossos, porque a questão fundamental na vida cristã é a experiência com o Senhor Jesus, é a transformação que nós temos, que o Espírito Santo nos transforma, e a gente tem nas igrejas, isso é claro, né? Sem julgar ninguém, mas nós temos crentes nas igrejas que não tiveram experiência com Jesus, não foram transformados pelo Espírito Santo. Temos pastores do ministério que não foram transformados pelo Espírito Santo. Eu diria até mais, até hoje, né, tem tanto título, bispo, apóstolo e mais o que vier, que estão em funções espirituais. E é aquela tal história, né? Existe na Igreja de Jesus Cristo a liderança espiritual, que é aquela levantada por Deus. Essa aí é uma liderança que não se discute, Deus está ali com aquele homem ou com aquela mulher, liderança espiritual. Existe a liderança burocrática, é aquela liderança que é feita pela estrutura da própria instituição chamada igreja, né? Então você hoje tem nas igrejas, de um modo geral, aqueles homens e mulheres que são lideranças espirituais, levantados por Deus. Você tem aquelas lideranças burocráticas que foram feitas no voto, foram feitas por questão até de nepotismo e outras coisas mais, né? Então o que eu entendo é o seguinte, é que quem é crente não vai ter a mente cauterizada, porque nós temos a mente de Cristo e a palavra de Deus não mente. Então, quem é crente não pode ter a mente cauterizada. Ele pode até estar vivendo em pecado, mas não combina, isso aqui é né? outro caso. Não combina com o ambiente. Veja bem, Paulo ele fala a Timóteo, né, no capítulo 4, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É alguém que estava e saiu. É alguém que estava e desviou. Então isso é apostatar da fé. Nós sabemos que é responsabilidade nossa fazer a manutenção da nossa vida cristã. É a nossa responsabilidade. Veja bem os crentes da Galácia, que Paulo fala que começaram no espírito e terminaram na carne. Começaram bem e terminaram mal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que esteja dentro de uma igreja. Basta ele não ser uma pessoa que faça a manutenção da sua vida cristã. Não seja responsável, não seja cauteloso, não seja cuidadoso, não faça a disciplina, não tenha a disciplina, porque nós precisamos entender que ganhamos a salvação, ganhamos. Agora, regeneração e santificação é responsabilidade nossa. Então, cada um de nós precisamos fazer essa manutenção, porque se nós não fizermos, isso vai acontecer, poderá acontecer. Eu já conheci gente dentro da igreja que era uma bênção, hoje não é mais. O que aconteceu? Nunca teve experiência? Teve sim. Nunca recebeu o evangelho? Recebeu sim. Mas vai se descuidando, vai se desligando, vai se envolvendo com coisas erradas, vai deixando de ter disciplina com a sua vida cristã, vai largando para lá. Vai acontecer o quê? Vai acontecer dele ficar tão longe da praia que ele já não enxerga mais nada. Por isso da santificação, né? A gente deve se santificar. Por isso que Paulo fala
que a carne milita contra o espírito contra a carne. Existe uma luta diária de cada um de nós. Todos nós temos uma luta. É impossível alguém dizer assim, não, eu não tenho. Não, eu não tenho essa luta, eu não tenho essa dificuldade. Todos nós temos. Mas aí o que o pastor Jairo falou, né, para mim, de uma clareza absurda, né, que não tem como quem não entenda o que ele disse, é o quê? Eu tenho que ter o quê? Leitura da palavra, oração, uma vida de santificação, uma vida de busca. Ou seja, como eu tomo café pela manhã, almoço e janto, eu preciso fazer isso também na palavra e com o Senhor para que eu venha manter a minha vida espiritual. Sim. Mas você sabe que antes, você sabe que sempre tem pessoas que misturam um pouco as estações e jogam uma coisa em cima da outra como se aquilo fosse realmente uma apostasia ou que de repente fosse a pessoa estar cauterizada, a pessoa não quer saber de mais nada. Diz um ouvinte, eu conheço uma pessoa que no início da caminhada eles valorizava muito a igreja, mas depois foi se perdendo, dedicando o seu tempo ao trabalho, aos plantões, quase não sobrando tempo para Deus. Quando questionada, ela acha normal mudar de prioridades e não se considera desviada. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha, vai ralar e não tem alternativa a não ser trabalhar, ela não tem muito tempo para ir à igreja, e quando tem tempo ela vai e tal, mas não tem tempo. Diferente. Ela tá fazendo alguma besteira ou tem gente demais se metendo na vida dos outros? É diferente, gente. Quem faz faculdade, tira plantão de enfermagem, tira plantão de segurança. Qual o tempo que essa pessoa vai ter? Ela vai ter pouquíssimo tempo. E ela vai conversar com o seu pastor? Não, claro que não. Ela só abandona Deus se ela chegar em casa e o tempo pouco que ela tiver, ela esquecer de Deus. Ela tem que ter esse tempo que a gente estava aqui falando agora, né? De estar orando, de estar buscando, de estar lendo, de estar envolvida com Deus. Não só dentro da igreja, mas dentro da sua própria casa. Então tem gente dentro da igreja que não sabe nem o que está fazendo lá dentro, né? Não sabe não. Não sabe mesmo. Perdido lá dentro que não sabe, né? Perdido dentro da casa do pai. Uma coisa que a pastora citou aí, que como dizia o filósofo, uma coisa, outra coisa, por aí. Mas o que ocorre é o seguinte: os crentes da antiguidade, eles não iam à igreja como nós vamos hoje, né? Se o crente ele deixar de ir à igreja um dia, o pastor está em cima, você faltou por quê? E há igrejas que têm movimentação todos os dias e que muitas vezes a família fica até em segundo plano. Eu louvo a Deus porque os bispos da igreja metodista, eles colocaram para nós que o nosso treinamento deveria ser na nossa vida, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família e depois o trabalho. Né? Então, muitas vezes a igreja atrapalha a convivência familiar. A gente tem que olhar isso com muita sabedoria, porque nos tempos bíblicos só ia ao templo lá em Jerusalém quando tinha festa, né? Isso aí era 2, 3 vezes por ano. Havia sinagogas em algumas cidades, mas nem toda cidade tinha sinagoga, né? Então nós entramos numa dinâmica de ir à igreja, né, que a coisa ficou pesada por algumas famílias. Cid, só voltando atrás um pouquinho nessa questão do pecado, tudo foi dito aqui. O evangelista João, ele vai dizer na sua primeira carta o seguinte: todo aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Agora, existe uma diferença entre cometer pecado e viver na prática. A expressão na prática significa no hábito, sob domínio, continuamente. Então o crente, ele peca ainda. O crente peca por pensamentos, palavras e ações. Só que existe uma diferença entre você pecar e você viver na prática contínua. Ele vai dizer que todo aquele que vive na prática contínua não é nascido de novo. Ter prazer no pecado. Exatamente. E só para confirmar o que o pastor disse, quando nós vivemos a nossa vida cristã, nós vivemos numa luta contínua entre a carne e o espírito, que a carne é o pecado e o espírito é o Espírito Santo dentro de nós. Essa luta é contínua. Uma vez ouvi o falecido pregador John Stott fazer uma pregação, e ele trouxe uma ilustração que dizia o seguinte: ele chegou numa praça e viu uma briga de 2 cachorros. Ele perguntou pro dono de um dos cachorros: qual cachorro vai ganhar? E o dono do cachorro virou para ele e respondeu o seguinte: olha, vai ganhar aquele que estiver mais bem alimentado. E é assim com a nossa vida cristã. Quem vai ganhar? A carne ou o espírito? Vai ganhar aquele que estiver mais bem alimentado. Agora, alimentar o espírito, que isso fique bem claro, ainda que passe pelo ir para a igreja, não é sinônimo ou igual a ir para a igreja. Alimentar o espírito se passa, em primeiro lugar, por aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais: oração, leitura da Bíblia, jejum, adoração,
comunhão entre os irmãos. Isso são disciplinas espirituais. Há alguns anos atrás, teve um livro que ficou muito famoso chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster, onde ele tocava nesse ponto, que o que alimenta a nossa vida espiritual são as disciplinas espirituais que nós mantemos. E quando nós não oramos no nosso lar, quando nós não lemos a Bíblia, nós vamos enfraquecer a carne, vamos enfraquecer o espírito e fortalecer a carne. E isso é o início do fim. Uma coisa interessante que eu queria depois destacar, as considerações dos ouvintes ali também. Esse assunto de hoje, eu acho que ele é de extrema importância para todo crente, não é? Porque o que Paulo diz aqui, que a pastora já explanou ali, né, é que a questão da apostasia, ela não está ligada ao pecado, ela está ligada ao abandono da doutrina, da graça. Porque o pastor citou ali a questão dos Gálatas, quando Paulo diz decaístes da graça, não porque eles tenham pecado, mas porque eles abandonaram a graça e foram para a lei. Escolheram o caminho. Escolheram a lei, preferiram a lei. Paulo chama de Gálatas insensatos, que tendo saído da graça, voltaste para a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Né? Então é isso que tem que encher o nosso coração, a graça de Deus, né? E há uma coisa muito interessante, outra vez eu volto aqui à palavra do pastor Marcelo, é que é exatamente isso. O crente que teve uma experiência com Jesus, ele pode até pecar, mas ele vai chorar o seu pecado, é verdade. não é? Agora, o indivíduo que não teve, ele vai... É o que o Spurgeon chamava, né, de pecador e pecadeiro, né? O crente da experiência com Jesus, ele continua sendo por natureza pecador, mas ele não é mais pecadeiro, não vai ficar na vida prática de pecado. Lutero, ele tinha uma frase, ele dizia o seguinte: simultaneamente justo e pecador. É isso que o crente é. Ele é justo e é pecador, mas é pecador não porque ele vive na prática do pecado, mas porque ocasionalmente, algumas vezes, devido ao fato do pecado ainda habitar dentro dele, ele vai pecar, mesmo que ele não queira pecar, e pecando, ele irá chorar e se arrepender desse pecado. Diz os nossos ouvintes assim, ó: meu marido é assim, gente, ele vive no pecado, eu acho que não tem nada demais não, ele conhece a palavra, nós conversamos sobre isso, mas não adianta não, ele continua no pecado, você sabe, isso deixa marcas profundas no nosso relacionamento. Outro ouvinte seguinte: meu Deus, como eu conheço, Deus tenha misericórdia desse povo que se corrompe fácil. Um outro rapaz diz o seguinte: um grande exemplo de mente cauterizada, no caso ele está falando aqui, são esses músicos que tocam na igreja, depois vão para o mundo tocar em bandas seculares. A pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho é: isso tem alguma coisa a ver com a outra? Outro ouvinte seguinte: eu conheço várias, passa o zap pra mim, vocês falam muito rápido, tá bom, vou falar bem devagarzinho. 96803-8319 96803-8319. Outro ouvinte seguinte: eu conheço vários. Aí a Jaciara pergunta: Marcela, cadê o J.R. Vargas? Outro ouvinte seguinte: eu conheço sim, gente com mente cauterizada, é o meu marido. Outro ouvinte responde: sim. Quer dizer, tá aí, os nossos ouvintes estão participando, Marcela. Vai lá, puxa aí, pode puxar pra riba aí. Pronto, primeiro, onde é que tá o J.R. Vargas? J.R. Vargas está descansando um pouquinho. Fica tranquilo, ele volta. Semana que vem ele tá aqui, pô. Ele tá de volta. É verdade. E olha só, Cid, já que tem a questão do levita aí, vamos trazer aqui alguns casos práticos para que os debatedores ajudem os nossos ouvintes. Aliás, não seria se levita, seria o nome correto a ser aplicado. É isso que nós temos por aí, né? Responde, o que o ouvinte perguntou aqui. Se confunde aí. Isso. Mas uma ouvinte, ela escreveu pra gente aqui no WhatsApp, ela disse assim: bom, gente, eu estou assim, eu sou noiva, sou líder na igreja, mas já há alguns meses eu tenho mantido relações com o meu noivo. Agora, neste momento, eu tenho me sentido incomodada, mas confesso a vocês que tenho medo de perdê-lo. E por isso, eu acabo protelando uma decisão. O meu noivo diz que nós não temos mais idade para esperar o casamento. Que a história de esperar o casamento é só para quem é mais novo. Eu quero parar, mas não consigo. O que eu faço nessa situação? São líderes os dois. Tá, a pergunta que de repente veio é o seguinte: ela diz que tem medo de perdê-lo. A questão não é medo de perder o cara, a questão é medo que você se perca. É você que é importante, não é o que ele fala. É você que vai ter que responder a Deus, não é ele não, gente. E aí, gente, o que vocês dizem? Vamos para essa questão dessa moça que é noiva e também desse rapaz que fala sobre pessoa que toca lá fora. Eu sou um pouco pesada, Cid, até em relação a essa questão de sexo antes do casamento.
né? Eu não tenho certeza absoluta que os jovens devem esperar sim. Isso não é jugo, isso não é peso, isso não é lei, isso é palavra, né? Então o corpo da jovem e do jovem deve ser guardado até o casamento. Não tem essa parada de idade, se eu tenho 30, 40, 50, não interessa. E sexo, né, fora do casamento é fornicação. Fornicação. Paulo disse os fornicários. Exatamente. Os fornicários não vão entrar no reino dos céus. Exatamente. Então, assim, isso é brincadeira. Assim, sinceramente, na boa, desculpa, mas um e-mail desse, na boa, tá brincando comigo. Como pastora, né, dentro de uma igreja, o que foi que essa moça aprendeu? Em nome de Jesus. E líderes na frente e dando lição para a igreja, gente. Veja bem, olha só, nós estamos falando desse assunto, mas uma coisa é enfraquecer na fé, quando nós estamos falando dessas pessoas que descuidam da sua vida cristã, ela pode enfraquecer na fé. Agora, apostasia, desvio, negar as verdades da palavra. É quando alguém que está pecando diz que não é assim, não é desse jeito, não tem nada a ver. Não é verdade? Olha só, um dia desse eu ouvi um depoimento de alguém que disse, isso é coisa séria, e até um ministro falou que não é pecado um pastor ter relação sexual com mulheres que sejam solteiras, que não tenha compromisso. Está repreendido. Então, isso é uma apostasia, gente. Isso é negar uma verdade da palavra. Uma coisa é o irmão que, por motivo de força maior, não vai na igreja, ou deixou de ler Bíblia, ou deixou de orar, mas ele continua acreditando em todas as verdades da palavra. Outra coisa é a pessoa viver no pecado, não é verdade? Se desviou, se apostatou, agora está negando as verdades da palavra de Deus. Então isso é uma apostasia. É uma apostasia. Perdão. Não é uma apostasia. Então, uma coisa é enfraquecer, tem muitas pessoas enfraquecidas. E tem outras pessoas que se desviaram, estão negando as verdades da palavra de Deus. Tem um aqui para jogar para vocês aqui. Se eles estão, no caso desse casal, né? Se eles estão fracos, eles deveriam pegar na boa e entregar. Então, o cargo ou casar. Né? Já que não consegue. Querem evitar a exposição, né? Eu tenho um problema, eu falei isso sábado no Arrebatados, com essa questão do eternamente noivos. Pelo amor de Deus. Existe isso, pastor? Existe. Tem muito crente que diz o seguinte: mais de 10 anos vou casar quando eu tiver dinheiro para comprar uma casa própria, uma televisão de plasma. Meu Deus! É esse negócio ainda aí. Quem quer casar, casa com R$1.000. Quem quer casar, casa com R$1.100. Com uma televisãozinha de 14 polegadas. Então, isso aí. Se o cara vira pra menina e diz pra menina, olha, a gente não vai casar agora porque eu não tenho dinheiro pra te sustentar, mas a gente vai ter relação, sai fora desse cara, que esse cara é um palhaço. Porque quem quer casar, casa com R$1.000. Isso aí. Quem quer casar, vai morar no quartinho da sua própria casa. E ponto final, e vai acertar a sua vida. Aqui tem um ouvinte que tá feliz da vida. Aqui, gente, ó. Casamento é ato de conhecer, gente. Depois que já se conheceu, já casou. Ah, para com isso. Aí ele diz o seguinte, no caso, falando com relação ao casal aí, né? Aí ele fala o seguinte, ó, parabéns pelo debate, viu, gente? É isso que tava faltando, alguém pra falar a verdade nua e crua. E a gente só tá começando, rapaz. Falando sobre apostasia propriamente dita, e nós vamos entrar aqui no destaque aqui do reverendo Jorge, como ajudar alguém que não acredita, que acredita que não está pecando. Diz um ouvinte o seguinte, eu tenho um conhecido que ele era muito ativo na igreja, porém hoje, sabe o que está acontecendo, gente? O cara se encontra mexendo com magia negra e envolvido no homossexualismo. Eu não consigo entender o que se passa na mente dele de estar assim, ó, mesmo conhecendo a palavra. Meu caro pastor Jorge, esse rapaz agora envolvido na magia negra, no homossexualismo e outros tantos que estão fazendo outras coisas, talvez não tão graves, mas tão graves quanto, talvez, sei lá, ele não acredita que está fazendo nada de errado, não, está pecando não. E aí? Aí é uma situação de mente cauterizada. Como é que ajuda alguém assim? Então, houve uma troca espiritual. Se ele está vivendo lá no mundo espiritual, se ele trocou de religião, não há condição de você ir agora. Né? O que pode fazer? Se aquela criatura for um crente caído, um crente que caiu, né, em pecado e achou que não tem mais salvação para ele, né, é primeiro orar. E segundo, pedir a Deus uma oportunidade de falar com esta pessoa no momento em que ela esteja apta a ouvir. Porque a gente sabe que tem muita gente nas nossas igrejas que estão indo à igreja e que estão praticando outros tipos de culto.
né? Vai aqui, vai acolá, consulta horóscopo, vai atrás de cartas, vai atrás de jogo de búzios, e estão nas nossas igrejas, né? Então é uma situação de queda do mesmo jeito, porque não é o estar na igreja que salva ninguém. Nós precisamos perder essa está no ideia. local, né, de culto, está no local de culto. Não é? Então, mas não está no corpo de Cristo. Não está no corpo, né? o Não corpo está é outra no corpo coisa. de Cristo. Agora, é uma situação complicada. Fazer o indivíduo entender que ele está em pecado, primeiro é o seguinte: o pecado, muitas vezes, ele é conceitual. Então nós precisamos entender o que é pecado à luz da Bíblia. Há uma palavra de Wesley que diz que Deus levantou o movimento metodista primeiro para salvar a nação, que a Inglaterra estava entrando já numa estava entrando já numa terceira guerra civil, e a outra espalhar a santidade bíblica em redor do mundo. A santidade bíblica é aquilo que a palavra de Deus diz para nós que é pecado, não conceitos de pecado, né? E até Paulo, quando ele nessa carta que ele dá a Timóteo, ele fala, né, que esses homens de mente cauterizada e que estão vivendo na situação, eles proíbem casamento, né, e pregam a abstinência de manjares que Deus criou, porque a igreja foi muito invadida também por uma filosofia chamada do Zenão de Sítio, né, que é Gnóstica. Gnosticismo. Não, o Zenão de Sítio teve de Epicuro, que era o prazer, e o Zenão de Sítio pregava muito a abstinência, né? A estoicismo. Então o estoicismo pregava a abstinência de tudo e entrou na igreja. Então por isso que Paulo fala muito, e o Wesley fala do pecado não conceitual, mas do pecado que a palavra de Deus mostra. Exemplo de pecado conceitual, né? Eu fui uma vez a Pádua já, isso aí tem mais de 30 anos, eu era jovem ainda, fui a Pádua fazer um trabalho lá. Perguntei para uns rapazes, cadê fulano, cadê Beltrano, que eu não os vi na igreja? Eles foram excluídos. Pô, mas foram excluídos por quê? Foram excluídos porque eles jogaram futebol. No entanto, na mesma igreja metodista, aqui em Cascadura, a gente jogava futebol todo sábado lá atrás da igreja. Quer dizer, aqui em Cascadura não era pecado jogar futebol. Lá em Pádua era. Espero que tenha mudado. É pecado conceitual. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Definir os termos, a palavra apostasia, ela vem de uma palavra grega, afisteme, que era uma palavra muito usada no mundo grego, que era quando membros de uma cidade se revoltavam contra os líderes da cidade. Então era uma revolta interna. Então a palavra apostasia é usada pelo apóstolo Paulo no sentido de pessoas dentro da igreja que saem da igreja e se revoltam contra a igreja, tá? Eu acho que existem limites para se definir o que é cristão e o que não é cristão. Quando alguém vira para mim e diz, eu era cristão, crente, e saí e fui pra magia negra e virei homossexual, eu vou virar pra pessoa e vou dizer, você nunca foi cristão, você nunca foi crente. Exatamente. Tem limites. Então, quem nunca foi cristão não vai se importar com o pecado, porque o pecado é prazeroso. Exatamente. E não há o testemunho interno da consciência afirmando para ele que aquilo é errado. Então, existem limites. O cara estava dentro da igreja, saiu, se envolveu, porque na verdade nunca foi crente. É bom a gente esclarecer isso, porque tem muita gente dizendo, olha, fulano de tal era crente, saiu, perdeu a salvação. Não, fulano de tal nunca foi salvo. Verdade. Nunca foi salvo. É o joio e o trigo dentro da igreja. Verdade. Felizmente tem a colheita para fazer a diferença entre um e outro. Marcela, diga aí. Nessa dúvida eu queria que vocês tirassem uma dúvida que, embora que não tenha sido dito isso, mas a ouvinte interpretou assim, e ela escreveu pra gente aqui, olha, me tirem uma dúvida. Eu forniquei antes do meu casamento e voltei para a igreja agora. Mas vocês disseram então que eu não vou pro céu. Então quer dizer que eu tô servindo a Deus? Foi nada. Ninguém falou isso, que você não vai pro céu. Nós estamos falando que a Bíblia diz que relação fora do casamento é fornicação. E aqueles que continuam na prática, se morrer de repente, ou Jesus chegar para levar a igreja, com certeza a luz da palavra vai ficar. Agora deixa eu entrar nesse manto Fala aí, Benção, diga lá. Ela diz o seguinte, então eu não vou pro céu porque eu forniquei antes? Bem, aí eu quero botar um foguinho aqui agora. Manda aí, Benção. Ela precisa confessar que ela cometeu um ato lá atrás também. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí ela vai perguntar, então, confessar quem? Confessar o pecado que ela cometeu lá atrás quando ela estava fornicando com o namorado. Ao Senhor Deus, não é para pastor, para pastora, para ninguém não. Sim. É pro Senhor, é botar o joelho no chão e falar, Senhor, pequei nesse momento, nessa hora, nesse tempo, com essa pessoa, o Senhor sabe de todas as coisas, eu quero pedir perdão. Mas aí ela vai pensar, mas Deus já não sabe disso? Não.
Não é por aí, só não. um minuto, Cid. Eu creio que a Tem que confessar. Tem que confessar. ela vem pela fé. Certo. Exclusivamente. Eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração e sou salvo por isso. Tá? E mesmo sendo salvo, eu vou continuar pecando. Sim. E aos olhos de Deus, todo pecado é gravíssimo e todo pecado diante dos olhos de Deus tem a mesma punição. Ou seja, pecadão. Fofoca e fornicação diante dos olhos de Deus Exatamente. dão a mesma coisa, tá? Quanto à questão dela falar, eu forniquei, eu não vou pro céu, você vai pro céu sim, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador de todo o seu coração. Esse é o único pré-requisito para te levar pro céu. O fato de você crer no Senhor Jesus. E o que eu faço, então, em relação à minha fornicação? Você vai pedir perdão a Deus por isso. Mas o fato de você pedir perdão a Deus por isso não interfere na sua salvação, mas interfere na sua santificação e na sua condição ministerial. Porque quando eu peço perdão a Deus pelo meu pecado, eu não estou interferindo na minha salvação. Porque a minha salvação passa pela minha fé e pelo meu arrependimento. Mas minha fé é meu arrependimento inicial, salvífico. Quando eu peço perdão a Deus pelo pecado que eu cometi hoje, isso passa pela restauração, vamos dizer, da minha unção ministerial, da minha capacitação ministerial e da minha relação com o próximo e da minha relação comigo mesmo, do afastamento da culpa que habita em mim. Pastor Marcelo. Portanto, se há culpa nela, essa culpa sai da mente dela no momento que ela pede perdão a Deus. Tanto mas não sai a salvação. Esqueceu, né? Pastor Marcelo, tô junto contigo. Tô contigo, junto contigo, firme e forte, entendeu? De verdade. Então, assim, eu entendi o que o pastor falou, tô com o senhor, né? E é isso mesmo. Não, a salvação, ela só tá em Cristo. Não tá no ela confessar o pecado que ela fez atrás e tal. Porém, quando a gente tá em Cristo, aí... segurando todas as palavras que o senhor disse agora, quando a gente tá em Cristo, isso é automático. Aquilo vem de uma maneira tão forte dentro da gente que a gente cai aos pés do Senhor e confessa. E acho até porque aquilo começa a vir borbulhando dentro. O fato dela ter mandado esse e-mail já é um sinal de que isso está dentro dela. Está incomodando, exatamente. E ela precisa chegar diante de Deus e falar, Deus, eu confesso a ti, não para ser salvo, mas eu confesso a ti para que a minha culpa seja retirada. Exatamente. Porque essa culpa que há dentro de nós, do Espírito Santo nos falando, isso só é afastado quando nós chegamos diante de Deus e diz, Deus, eu fiz isso, me perdoa. E se eu ofendi alguém, eu devo ir a esse alguém e confessar meu pecado a ele, minha ofensa a ele, também, não para que eu seja salvo, mas para que a minha culpa de ter cometido pecado ao próximo também saia de mim. Só jogar uma bomba muito pesada para vocês aqui. Claro. João. Falei. 1 João 1,9 diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda iniquidade. Amém. Então isso é uma maravilha, né? Qual é o critério para ser perdoado? A confissão de pecado. Qual é o critério? Uma vez não perdoado, como que fica a situação? Mas Deus perdoa. Não, tô falando, se a pessoa não confessou, porque o critério ainda para ser não é confessar, o critério não é confessar. Isso. Olha o critério do apóstolo, se confessarmos a ele, se confessarmos, qual é o critério? Qual é o critério para nós sermos perdoados? Qual é o critério para sermos perdoados? Qual é a condição para nós sermos perdoados? Quem está em Cristo vai confessar, né? Deve ficar uma coisa clara que o meu pecado, se eu pecar, né, e eu não fui lá a Deus, porque o crente vai. Isso não significa que eu vou para o inferno por causa disso, que eu perdi a minha salvação. Entendeu? Porque a minha salvação, ela não está presa a eu ter uma vida bonitinha, limpinha, ela está na graça de Deus. Por isso, tem até colega que tem me chamado de metodista calvinista, porque há uma máxima de Calvino, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, o crente tem uma experiência com Jesus, ele está salvo e está salvo mesmo, sabe? Por isso que Paulo diz aquela coisa que para alguns assusta, né? Um cidadão lá em Corinto, entrega para Satanás para que o corpo seja destruído, mas que o espírito seja salvo. Por quê? Porque a graça de Deus é superabundante em cima do pecado. Só dizer algo. Existe uma diferença entre salvação e galardão, tá? Quando eu entrego meu coração a Jesus e digo, Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti, creio em Ti todo o meu coração, me arrependo dos meus pecados. Aconteceu isso há 10 anos atrás. Ponto final, eu tô salvo, Jesus perdoa todos os meus pecados. Mas eu vou continuar pecando, porque eu sou ser humano. Sim. E aí eu vou pedir perdão dos pecados que eu sei que eu tô pecando. Mas quando eu peço perdão dos pecados que eu sei que eu tô pecando, isso não é para que eu seja repentinamente, ou eu seja sequencialmente salvo, porque senão volta pro catolicismo, onde todos os domingos na missa, eu tomo a hóstia para ser salvo de novo. Quando eu confesso a Deus meus pecados ao longo da minha vida cristã,
buscando o galardão que vem do céu, é buscando a isenção da culpa na minha consciência e é buscando cada vez mais um revestimento espiritual para o meu ministério, porque o pecado, ele afeta a unção ministerial que há sobre mim quando eu entro no ministério. Então, uma vez, há 10 anos atrás, entreguei meu coração a Jesus, pedi perdão a Ele pelos meus pecados, eu estou salvo. Agora, diariamente eu continuo pecando e vou pedir perdão a Ele para quê? Para que a culpa não tome conta da minha alma, para que o meu relacionamento com Ele esteja sempre claro, limpo, tranquilo e para que eu continue ministrando com paz de coração e com a unção de Deus sobre a minha vida. O pior é que tem gente ministrando com paz no coração, mesmo fazendo um monte de besteira. Tá escrito aqui pelos ouvintes. Jesus. Olha, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pois ainda existem remanescentes. Hoje em dia eu ouço várias pessoas tratando esse pecado como alguma coisa normal. Você sabe, eu era casada, meu ex-marido conheceu a menina e foi morar junto com ela. Tiveram um filho e tal, mesmo eu sendo casada com ele, no papel, enfim, ele entrou com pedido de divórcio, foi litigioso e sabe o que aconteceu? O pastor dele veio dizendo que eu estava errada. Hoje, tanto ele quanto essa moça fazem parte do grupo da igreja e diz que não há condenação para eles porque estão em Cristo. Me senti injustiçado, achava que Deus não via isso, mas hoje eu sei que são fornicadores e eles não vão entrar no céu se não confessarem o seu pecado. Outro ouvinte diz o seguinte: olha, eu conheço sim e acho que devemos mostrar que está errado sim, é pecado sim, temos que mostrar isso dentro da palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui. Outro ouvinte diz uma coisa que me deixou apavorado aqui, gente. Eu sou careca, mas fiquei com o cabelo arrepiado aqui. Gente, pastores aí do debate, aqui no meu bairro tem um líder, um pastor, que se envolveu com uma jovem da igreja, tendo caso amoroso com ela e tudo. E o próprio pastor contou isso diante de toda a igreja. Contou o que estava acontecendo. Sendo que esse mesmo pastor ligava, mandava mensagem para outras jovens dizendo que as amava. O fato dele ter pecado e confessado, como é que fica a posição desse pastor diante de Deus? Aí eu entro no destaque do reverendo Marcelo Gleiser, porque aquele que não reconhecer os seus pecados jamais será perdoado. Nós já estávamos falando do assunto, mas vamos jogar mais esse negócio. O que vocês acham veja dessa bem, olha situação? Só, olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo está falando para a igreja, tá? Paulo está falando para crente, Paulo não está falando para mundo, Paulo está falando para a igreja. Daqueles irmãos que vivem na carne, segundo a carne. Aí ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 24 ele fala: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo está falando isso para a igreja. Então dentro da igreja pode ter gente que vive na carne, vive satisfazendo os desejos, as concupiscências da carne. Nós estamos falando que nós somos pecadores redimidos. Aí nós estamos falando, quando João fala, nós não temos prazer no pecado. O salvo em Cristo não tem prazer, há possibilidade dele pecar. Quando ele peca, quando ele sabe a consciência, que é que você fez? Não é que você achou que é pecado, não, você tem convicção de que é pecado. Você vai diante de Deus e fala aquele pecado. E se aquele pecado te trouxe tristeza, a tendência é você largá-lo, não é você continuar na prática. Porque se você continua na prática do pecado, porque Paulo diz: o pecado habita na minha carne. Cabe a você não fazer o que a sua carne quer. Caso contrário, Paulo está dizendo isso aqui: os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. A prática sem arrependimento, a prática sem deixá-lo, isso leva a esse prejuízo irreversível, que é não herdar o reino de Deus. Agora, uma coisa interessante é que às vezes a gente acusa no outro o pecado que o outro comete, e muitas vezes eu estou pior. Como diz Jesus, né? Eu estou vendo o argueiro do olho do irmão, eu estou com a trave no meu. Porque a gente falou dessa moça aí que entrou em questão, no caso da fornicação, a gente ficou preso nela. Mas o que o pastor Jairo Monteiro acabou de ler agora, os mentirosos
Quanta gente mente nas nossas igrejas não tem consciência de que tá pecando. Os brigões, os contenciosos, falsos, né? Isso aí. Tá com você, tá te fazendo abraçando. contenda entre irmãos. Usurpadores. Quer dizer, então você vê a quantidade de atitudes pecaminosas que muitas vezes a gente até atura, né, e não age com rigor, porque o crente não pode ter essas coisas na vida dele. É o que o senhor falou, conceitual. Dele. É o que o senhor falou. Pecado o cara conceitual. Acha que aquilo é pecado, aquilo outro já não é mais tanto. O dele. E aí é isso aí. Mas o que a palavra também, fala? Né? O que a Bíblia diz? É isso que nós temos que nos Tem o cultural também, que é aquela coisa, por exemplo, a gente aqui no Brasil convencionou dizer que tomar cerveja é pecado, tomar vinho é pecado. Os nossos irmãos da Alemanha vivem como? Sim. Da Suécia, de Portugal, da Itália. Aqui é bebedice, tá? Aqui é bebedice. Aqui aqui é essa questão cultural. A Bíblia diz bebedice. Bebedice, a pessoa dada a cachaça, vai encher a cara. Não dá, né, gente? Janeiro, se convencionou no Rio de Janeiro que tomar vinho é pecado. Porque no sul do país, isso não é visto como pecado nas igrejas. Entendeu? Então, é uma questão extremamente cultural mesmo, tá? Se for analisar, eu não vou entrar nessa questão agora, mas se for analisar. Porque senão tem gente que vai, mal intencionado, vai falar, estão falando pra gente beber vinho, vai encher a cara. Não, isso que é obra fraco, da carne, obra da carne. Bêbado. Os bêbados não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que não acerta a porta, né? Condena a gulodice e a bebedice. É diferente. Exatamente. E essa palavra de Paulo aqui, no mesmo capítulo aqui, é temperança, moderação. É moderação para comer, beber, dormir e ter relação sexual, até mesmo com a esposa. Não é assim também, não. Tem gente que acha que não, é meu, então eu posso. Não é assim também, não. Só dizer, já que você tocou lá no tema que eu tinha falado, aquele que não reconhecer seus pecados jamais será perdoado. Existem duas distinções de pecados, os pecados conhecidos e os pecados não conhecidos. O Senhor Jesus, ele vai dizer no Sermão do Monte que quando você chama o seu irmão de idiota, ou no seu coração você odeia o seu irmão, você já matou, você já cometeu pecado. Ou seja, vou dar um exemplo claro que todos nós já vivenciamos. Dirigindo no trânsito, o cara mete o carro na sua frente, não dá certo, não dá nada, e você pensa, que imbecil, que idiota. Pecou. Mas aí você não chega em casa, não se ajoelha e diz, Senhor, eu pequei, porque no meu pensamento eu chamo ele de imbecil, de idiota. Então existem pecados que você comete que você não faz a menor ideia. Por isso nós, quando oramos, Senhor, nos perdoa de todos os nossos pecados. E quando nós falamos de todos os nossos pecados, são os pecados conhecidos, claros e não conhecidos. Aqueles habituais, né, gente? Você tá no sinal, de repente alguém te fecha, xinga a mãe do cara. Eu acho que o senhor teve essa experiência, eu já tive também. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos. Às vezes, eu fiquei bravo no trânsito, na hora eu senti mal, eu falei, isso não é procedimento, você tá errado. Eu me senti mal na hora, não precisa nem chegar em casa, não. Não é verdade? Quando você olha para aquilo que não é para olhar, na hora você se sente acusado. Você fala alguma coisa, um comentário que você faz de um irmão por trás, na mesma hora você se sente acusado. Sim, mas existem coisas que são pecados que são muito mais claros aos nossos olhos, e pecados que não são tão claros. Vou só dar um exemplo. Voltando a Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que amar ao próximo é um dever, uma obrigação, um mandamento, e quando nós não amamos, nós estamos em pecado porque estamos desobedecendo a Deus. Ou seja, toda vez que eu não amo ao próximo, eu estou pecando. E aí, se eu passo na rua e tem um mendigo morrendo de fome e eu não auxilio aquele mendigo, significa que eu não estou amando ao próximo, eu já pequei. Ou seja, o pecado ele nos rodeia de tantas e tantas formas, que algumas formas são mais claras, outras formas não são tão claras assim. Por isso, volto a dizer, nós oramos, Senhor, nos perdoa de todos os nossos pecados. O que reconhecemos e o que não reconhecemos. A vida cristã, ela tem uma certa nuance que para alguns é difícil, mas faz parte da vida cristã. Nós estamos debaixo de duas éticas. A primeira é a ética cristã, que a gente aprende na escola dominical, a gente aprende a ler a Bíblia, né? Então, o que eu chamo de ética cristã são os ensinamentos do Senhor Jesus para o meu dia a dia. Então, eu vivo debaixo dessa ética cristã, que é o ideal, que todos nós vivamos debaixo dessa ética cristã, que é de obediência à palavra de Deus, né? Então, um cara deu uma fechada no trânsito, vai em paz, vai com Deus. Isso é o procedimento correto. Mas quando você faz ao contrário, você se sente acusado. Aí é o que a gente chama de ética de contexto. É o impulso do momento, o susto que você tomou, né? E às vezes sai. Vamos ser sinceros, tem crente que até xinga às vezes, né? No momento se arrepende, mas xinga. Eu conheci um pastor, né, meu amigo, em que ele
procurar se policiar muito, sabe? Então, uma vez ele tomou uma fechada, né, um negócio que ele teve que dar uma freada brusca, botou a cara de fora e gritou: Deus me ajude. Olha só, foi salvo pelo Congo, né? Um amigo meu, pastor, ele deu uma fechada num crente da igreja dele, de propósito, que ele viu, que reconheceu, e o crente da igreja dele fez um sinal obsceno. Aí ficou paralelo, abriu o vidro, aí o irmão reconheceu que era o pastor dele, aí o irmão ficou sem graça. Sem graça? Fica sem chão na situação dela. Então, independente pra gente que dirige, que tá no trânsito, né, até a gente, pra chegar aqui hoje, o trânsito fechado aqui, né, não me deram a abertura aqui, eu tive que dar a volta sem conhecer nada por aqui e tal, pra chegar até aqui. Independente disso, eu só fiquei: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso chegar lá, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Estava chorando, já quase desesperada no volante, mas independente da direção, existem muitas coisas que eu tô aprendendo, Cid. Eu quero te dizer assim, hoje, de repente pode ser, vou demorar um pouco a voltar aqui, né? E eu queria deixar assim para os ouvintes, que é uma coisa que eu tenho vivido muito dentro de mim. Eu tenho pedido ao Senhor para me fazer reconhecer coisas que eu não estou vendo. Eu estou pedindo ao Senhor para Ele me mostrar. Porque eu faço, e eu que chego em casa, eu tenho os meus momentos com Deus. E nessa hora que eu tenho esses momentos com Deus, eu falo: Senhor, fala pra mim, aonde foi? Para eu poder lembrar, reconhecer, precisar ligar para alguém, dizer para alguém, pedir perdão a alguém se for necessário, pedir perdão ao Senhor se não der para me pedir aquela pessoa, porque às vezes é alguém que eu não conheço. Mas me ensina, me ajuda, me faz lembrar, sabe? Me faz o teu caráter, esse caráter que é diferenciado. Eu tenho pedido isso a Deus, e isso tem me feito muito bem. Tem me feito uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova mulher em Deus, uma nova pastora, uma nova serva, que eu preciso ser serva antes de tudo. Acho que tá faltando muito disso nessa situação, dessa coisa de hoje, das igrejas em si, das pessoas em si, tá faltando muito isso. Uma coisa. É saber que é servo. Tem gente mandando demais da conta, sendo que quem manda é Deus, gente. Tem gente mandando demais. Coisa, sim, pois não, pastor. Cid, é que essa parte que o pastor Marcelo levantou aqui, né, é que o pecado não perdoado, ele não significa, quer dizer, o pecado que não foi confessado não significa que eu vou pro inferno porque eu não confessei um pecado, que talvez não tenha percebido que tenha pecado. Mas uma coisa acontece: primeiro, é que eu atraio enfermidade para o meu corpo. É verdade. Tem gente que está doente, que se chegar para Deus, Senhor, me perdoe, vai se curar. Há muita enfermidade que ela vem por causa do pecado na vida do crente, né, e da crente. Sem generalizar, como né, pastor? Também aquilo que o pessoal da Batalha Espiritual chama, pastor, sem você generalizar. dá uma legalidade para que o diabo entre na sua vida e muitas vezes até na sua família. Então, o pecado não confessado, ele dá legalidades ao inimigo e causa enfermidade para nós. Sim, pastora? Sem generalizar, né, a questão da enfermidade. Não, porque é o contexto. Ela tá assustada. Cada coisa aqui. tem o seu contexto. Não é toda enfermidade. Tá, não, eu só quis. É porque às vezes tem alguém. Tem enfermidade que é provocada por Jesus. Ele fala para aquela mulher lá na igreja da Ásia: eu dei tempo para ela se arrepender, se ela não se arrepender, eu coloco ela no leito e mato os filhos dela espirituais. Então, Mas pode ficar tranquila, pastora Marcione, fica tranquila. Não é o seu caso, não. Então tá bom. Não é o seu caso, não. É porque ela tá. É porque a pastora. Isso aí. É porque a pastora tá um pouco enferma. Então, vocês falaram isso, ela de Abel ficou isso, não, né? Não é o teu caso, não. Não é com você, não, pastora. A idade traz enfermidade. É verdade. Não, peraí, você tá piorando a situação. Peraí. Você tá piorando. Falando de mim agora. Eu ontem sentei perto do irmão, pastor, ai, sentei, para hora de levantar. Ai, não, pastor, ele riu. Então deixa eu dar meu testemunho, então. Eu vou entrar no destaque do pastor já, mas deixa eu dar meu destaque. Sabe que hoje pela manhã, quando eu me levantei, eu fui esticar os braços, gente, me estalei todo. Quando eu pisei no chão, meu joelho estalou. Quando eu fui andando, gente, meus dedos estão estalando. Gente, eu não tô ficando velho, eu tô crocante, é diferente. Pastor Jairo,
Como ficar livre de um pecado que já se tornou um hábito, meu caro pastor? Olha, alguém Calma, que pastor Mazione. presta atenção. Tem pessoas que quando elas se encontram nesse contexto, ela está sem força também. Nós temos que entender isso. É verdade. Cabe a nós que estamos vendo orar por essa pessoa, não é verdade? Interceder por essa pessoa, ajudar essa pessoa. Cabe a nós, porque essa pessoa, por si, ela já está sem força. Ela está sem força. Então ela está afundada, né? Ela está atolada. Então cabe a nós, né, praticarmos o amor, como o pastor aqui nos acabou de dizer, e ajudar essa pessoa. É isso que nós estamos querendo falar. Agora, claro que nós sempre vamos advertir os irmãos, tanto a eles quanto a nós, porque Paulo disse isso para Timóteo: cuidado no teu ensino, para que tanto salve a ti como os que te ouvem. É isso que Paulo está falando. Claro que a gente não vamos dizer o que a Bíblia diz para as pessoas. Não fica na prática, não se entrega, né? Caiu. Opa, vamos levantar. Vamos ajudar a levantar essa pessoa. Tá certo? E Deus é misericordioso. Agora eu tenho medo das pessoas que folgam com a graça, folgam com a misericórdia e acham que a graça mudou a essência de Deus, coisa que a graça não mudou. Deus continua o mesmo. Aquele chamado princípios não negociáveis, né? O próprio Cristo fala do inferno e ele diz: olha, não temais aquele que mata a carne e não faz nada com a alma, mas temais aquele que faz com que a carne e a alma pereçam no inferno. Então nós precisamos caminhar nesse caminho também. A questão da inconsciência do pecado, ela é tão grave, né? E pode acontecer um pecado grave. Por exemplo, Davi adulterou, matou, né? Mas, no entanto, foi necessário que Natan fosse lá e pusesse o dedo na cara dele. Né? Então, é esse papel que a gente tem que fazer. Isso aí. Com o crente que está enfraquecido, está em pecado, nós temos que ser o Natan da vida dele e não ir lá, né, para acusá-lo. Você está afundado. Não, é ir com amor, porque Natan foi com amor. Né? Porque ele amava Davi. E com certo medo também da reação do rei, né? E depois disso aí, Davi teve um quebrantamento tremendo, né? Tá? Então, Deus é um Deus de misericórdia e de graça, né? O Salmo 51 mostra para nós ali a ação da graça de Deus na vida daquele homem que cometeu 2 pecados terríveis, né? E que, no entanto, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas aí a pessoa pergunta: mas como é que Davi era um cara daquele jeito, era segundo o coração de Deus? O arrependimento, o quebrantamento de verdade. Ele tinha uma essência boa. Mas Davi tinha. Claro. Ele era um cara ético, um cara amoroso, um cara chorão, um cara que chora pelo seu inimigo, rapaz. Brincadeira. Um cara que chora pela morte de Saul. Pastor Jairo, outra coisa. O cara que tem a oportunidade de matar o inimigo. Então, e não mata. O cara era sangue bom. Davi era sangue bom. Sangue bom. Outra coisa é o seguinte: se você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você não encontra alguém que diga que ama a Deus. Davi é o único. Eu te amo, ó Senhor. Ele é amoroso demais. Não fez essa muito meigo, Davi, muito meigo. E uma coisa nós temos em comum, eu e Davi, a gente tinha quase o mesmo tamanho. Davi? Ele era baixinho. Ele era baixinho. mais alto que nós, cara. Quem? Davi era guerreiro. Mas ele era baixinho. É valentia concentrada no cara pequenininho. Marcela Bastos, diga aí, Marcela. Era valentia concentrada, gente. Diga lá, Marcela. Você conhece alguém que sempre foi uma bênção, mas que hoje vive uma vida de pecado e acha que não tem nada demais? 77% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 91% deles do nosso site também conhecem, e eu quero destacar aqui que no WhatsApp muita gente agradecendo pelo tema, mais uma vez muita gente se manifestando, dizendo que louva a Deus pela vida dos debatedores e que entende que Deus os usou para falar a vida deles e que a partir de hoje viverão uma mudança, porque entendem que foi da parte de Deus. Glória a Deus. Gente, na verdade é aquela coisa assim, tem muita gente vivendo uma situação parecida, muita gente vivendo a situação exatamente igual. Muita gente se esquecendo também que, não, mas eu vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar. É um caso aqui, do último que eu vou ler aqui, ele diz o seguinte: irmãos, eu vi uma amiga dizer o seguinte, eu sei que eu tô pecando, sim, eu sei, mas Jesus vai me libertar no tempo dele. Eu acho que abandonar o pecado é uma decisão da pessoa, diz o nosso ouvinte. Gente, isso é brincadeira. Gente, Deus é amor, sim, Deus é amor, não tenha dúvida quanto a isso. A misericórdia não tem limites. Mas ele é justiça também, tá? Só para pensar, Davi foi perdoado pelos pecados dele? Sim, mas uma das consequências que Davi teve foi ver a degradação da própria família. Exatamente. Porque ele não cuidou da família dele, ele cuidou das coisas que eram importantes para ele, mas ele descuidou da família, teve estupro na família, irmão contra irmã, e no final das contas, quando ele foi confrontado com relação ao erro dele com Batseba, ele orou, até chorou, sofreu, rasgou as vestes, se vestiu de cinza e chorou para que Deus não levasse o filhinho que era fruto do pecado dele com Batseba. E no entanto, o filho
foi embora. E ele fez o quê? Se levantou, tomou seu banho, botou as vestes de rei, sentou no trono e começou a legislar. Alguém pergunta, mas peraí, ele não estava chorando agora? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você tem vida, você ora, busca, se arrependa e faça a coisa certa. Ou, esse ou fica no ar. Deuteronômio 28 afirma que se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, seremos benditos e as bênçãos nos alcançarão. Mas se de fato é assim, tem alguma coisa errada comigo, gente. Como não ficar frustrado quando gente que é simpatizante do evangelho recebe mais bênçãos do que eu? O que fazer com esse sentimento de desânimo diante de um céu que não se abre sobre nós? Seria Deus injusto ao abençoar alguém que não o reconhece como Senhor? Qual o segredo para ser abençoado por Deus? Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Gente boa, eu quero agradecer muito a presença do reverendo Jorge Cruz. Obrigado, campeão, que Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um beijo lá para minha Marta, que está ligada, dona Mercedes, e louvo a Deus pelos irmãos e irmãs lá da Igreja Betel e da Zona Oeste que estão ligados nesse programa, estão crescendo juntos aqui. Maravilha. Meu caro pastor Jairo Monteiro, obrigado pela sua presença, campeão. Obrigado, Cid, obrigado aos nossos queridos pastores aqui, debatedores, obrigado a todos vocês que ouviram. Deus seja louvado, mais uma vez louvado no dia de hoje. Amém. Meu caro reverendo Marcelo Gleiser, obrigado, amigão. Obrigado, Cid. Eu tenho um abraço especial para mandar para algumas pessoas, pro PC, pro Jackson, que faz aniversário hoje, para 3 irmãs queridas, minha esposa Priscila, a irmã Ana Mary, a irmã Antônia Leão, e quero mandar um recado especial para Cristiano Moreira. Não tem tigre na árvore. Hã? E, rapaz, ela entende. Ele, a rádio toda ali vai entender. Depois você vai entender também. Se sobrar alguma coisa pra mim, né? Pastora Mancione, obrigado pela sua presença, benção. Eu agradeço. Quero mandar um abraço para a comunidade missionária Proclamai e para todo o povo de Paciência. E muito obrigada por mais essa oportunidade aqui. Eu queria pedir, por favor, ao reverendo Marcelo Gleiser, por favor, nos leve a Deus em oração. E é um pedido especial. Ela não faria isso de jeito nenhum, ela não ia fazer, mas eu sou metida besta, eu faço. Que a gente também clamasse a Deus pela vida e saúde da pastora Mancione, que ela não me autorizou a falar isso, mas como eu sou metido baixinha, eu posso fazer, baixinha é metida besta mesmo, ela vai passar por um procedimento cirúrgico e coloquemos-la na mão de Deus, para que Deus faça o melhor e que ela não passe tanto tempo sem ver o debate, que ela volte rapidinho antes do que ela imagina voltando aqui no nosso Debate 93. A gente não vai ficar sem a senhora não, a gente não aguenta ficar tanto tempo sem te ver não, fala sério, hein? Pastor Marcelo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida da pastora Marcione, Pai. E quero te pedir que o Senhor ponha as tuas mãos sobre a vida dela, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode efetuar a tua cura com médicos ou sem médicos, porque tu és um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Te pedimos, faça a tua vontade, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor ponha as tuas mãos sobre a vida dela, Pai, e que o Senhor derrame a tua cura sobre ela. Que se ela faça essa operação, que ela se recupere da forma mais rápida possível, que corra tudo bem e que o mais breve possível ela possa estar aqui conosco. Também te peço, Pai, pela vida de todos eles que estão perdidos no pecado, querem deixar o pecado, abandonar o pecado, que o Senhor fortaleça dentro deles a tua vida espiritual, o teu Espírito Santo, a consciência da santidade, a tua glória, o teu poder, Pai, para que eles possam viver unicamente para a glória do teu nome, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.